Olá a todos, estamos começando mais um episódio do Corecast, o podcast do Corecon Ceará. Meu nome é Igor Lucena, eu estou aqui com o nosso vice-presidente Davi Azim e hoje vamos receber um convidado muito especial. Ele, que é empresário, também presidente da Federação do Comércio do Estado do Ceará e deputado federal, Luiz Gastão. Tudo bom, Gastão? Tudo ótimo, prazer grande estar aqui com vocês. Nada, o prazer é nosso. Totalmente nosso. A gente está aqui, estávamos falando aqui em off um pouco de bastidores, de economia, de como é que está mudando. Eu acho que o interessante, eu acho que o movimento do podcast é fazer com que a pessoa que está nos assistindo aí de casa entenda as atualidades. Eu acho que eu acompanho já suas redes sociais e vejo o que você está fazendo. A gente está passando por um movimento grande de mudanças econômicas, mas antes da gente entrar nisso, queria que você se apresentasse para o nosso público. Você que começou trabalhando aqui como empresário, depois foi para a líder sindical. Fala um pouquinho da sua história para o pessoal. Bom, primeiro eu cheguei, eu nasci no Rio, mas vim para o Ceará muito novo. O sotaque não saiu, não? Não, mas fica. Quando eu chego lá, o meu sotaque é cearense, todo mundo diz que eu sou cearense. Quando eu estou aqui, dizem que ainda chia um pouquinho, mas eu sou cearense de coração. Vim para cá com 8 anos, morei 2 anos e meio, voltei para o Rio. Depois voltei para cá, 13 para 15 anos, morei mais 2 anos e meio, depois voltei e vim definitivamente trabalhar. Trabalhava no Rio de Janeiro, comecei trabalhando em empresa de serviço no Rio de Janeiro e essa empresa abriu uma filial aqui no Ceará. E eu vim para cá e ser gerente dessa empresa, mas com pouco tempo saí, fui para a empresa do Ayrton, que depois foi se tornar meu sogro, saí da empresa do Ayrton, voltei para a empresa do Rio. Estive em Brasília, mas o coração sempre bateu aqui pelo Ceará, voltei para o Ceará, me casei, constituí filhos, montei a minha primeira empresa e, a partir daí, me tornei presidente do sindicato de Aceio e Conservação, inclusive numa campanha ao lado do seu pai, do Gaudêncio. Eu e o Gaudêncio, na época, lideramos um movimento. Ele depois foi para o Sindicato da Segurança, eu fiquei no Sindicato de Limpeza. Levamos as empresas para o Eusébio, né? Naquela época o ISS era no local da sede das empresas, não no local do serviço. Então nós conseguimos levar várias empresas para o Eusébio. Foi um grande desenvolvimento do Eusébio naquela região, né? Nós fomos os precursores, era o primeiro mandato do Edson Sá no Eusébio, a chegada das empresas no Eusébio foi realmente um divisor de águas. Hoje o Eusébio é uma cidade muito mais independente, naquele momento era uma cidade muito dependente de Fortaleza. Hoje não, hoje o Eusébio tem uma vida autônoma, inclusive com 2 shopping centers, um outro shopping center inaugurado agora, o Terraças agora, e vários condomínios de casa. Hoje quem mora em casa está se mudando para o Eusébio, está ficando no Eusébio. Então virou uma cidade com vida própria, ainda com muita gente fazendo essa ponte Fortaleza-Eusébio, mas aí com a cidade. A partir de então, nós transformamos a associação em sindicato, e depois chegamos à presidência da Federação do Comércio do Estado. Tive o prazer de fazer a junção das 2 federações, era uma federação atacadista, outra varejista. O movimento sindical passava por uma ebulição. Pós-constituinte de 88, o sistema do comércio foi o primeiro sistema que buscou se autorregulamentar e teve a coragem de fazer essa autorregulamentação. E determinou-se pelo Sicomércio de que as federações deveriam ser apenas uma por Estado. E onde não tivesse uma só federação por Estado, o Estado perderia a gestão do SESC e do SENAC. E nós fomos o primeiro Estado a fazer essa unificação das federações. Eu tive o prazer de ser o presidente dessa unificação. E de lá para cá, nós vemos buscando fazer com que o sistema Fé-Comércio, não só aqui, mas a nível nacional, nós possamos dar contribuições e fazer essa transformação dentro do sistema, que é muito difícil, dentro de uma cultura que já vinha arraigada, mas buscando entender que o sistema é parte da sociedade, não em si todo. Nós tínhamos uma visão muito de olhar para dentro de casa e só fazer as atividades no sistema onde nós tínhamos unidades. E nós vimos desmistificando isso e conseguindo fazer com que o sistema estivesse presente através de parcerias e outros ampliando dentro do Estado. Por conta disso, eu fui, inclusive, chamado a ser interventor do SESC do SENAC do Rio de Janeiro. Tive o prazer de voltar a passar um ano no estado onde eu nasci, no estado onde eu nasci, trabalhando e dando um pouco da contribuição para ajudar o estado do Rio de Janeiro. E posso dizer que a gestão que nós fizemos no Rio de Janeiro, com muito orgulho, foi uma gestão não só exitosa,
mas conseguimos consertar o sistema no Rio de Janeiro, fazer em um ano nós já entregamos para o presidente eleito e o sistema deu continuidade. Mas no momento que nós conseguimos, dentro do estado do Rio, fazer várias ações e ocupar as vilas olímpicas, ocupar os espaços da Pan-Americanos, fazer com que o SENAC entrasse em todas as escolas de ensino médio e não só entrasse, mas ver depois escolas sendo premiadas com prêmio de robótica e tudo, de ações que foram feitas lá atrás, né, com o secretário de Educação, né, o Vicen Riso, e tantas outras ações que nós pudemos fazer. Então isso, eu sempre tive uma motivação para a política, eu sempre queria ir para a política, e era, né, contingenciado, inclusive eu estava pensando em parar um pouquinho, né, comprar uma fazenda, viver com mais em paz, com mais calma, mas infelizmente o sistema daqui do Ceará, apesar de tudo, com a ausência, começou a perder essa visão de gestão, amplitude, e começou a ter projetos e práticas, eu diria, não tão corretas, e eu tive que voltar. E muito feliz ao voltar, agora também eu vou buscar dar minha contribuição e vou botar o meu nome à disposição, porque você fica falando muito da política, a gente brinca e fala muito, a gente reclama muito dos políticos e fala, mas por que você não vai lá e faz diferente, você não vai lá e muda? Então, eu acho que a política é extremamente positiva, eu acho que todos nós devemos estimular cada vez mais as pessoas a participarem da política, porque a política participa da nossa vida em todos os instantes. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. A Hannah Arendt falava isso, né? Não é porque há certas coisas que tem algum descompasso na vida da gente, de forma geral, né? Ela dizia assim, olha, não é por causa da política que acontece isso, mas sim por causa da falta da política para poder entender, da boa política, né? Mas deixa eu entrar um pouquinho nessa tua história aí. Eu queria voltar um pouquinho, porque o povo quer saber, certo? O povo quer saber, né? Sobre as suas origens. Você falou desse teu DNA de gestão, esse teu DNA de política. De onde é que vem esse teu DNA? É do teu pai, de algum tio, alguma coisa assim que tem na tua família? E outra coisa, tu é sozinho ou tu tem outros irmãos? Ou tem mais irmão aí? Como é que é? A família é grande? Veio todo mundo pra cá? Eu quero saber dessa historinha, sabe? Porque eu quero conhecer um pouco mais da sua história. Olha, a minha história, eu diria que ela é sui generis e é uma história que hoje eu posso contar bem aberto, mas eu nasci em Petrópolis e tive um avô que foi vereador, presidente da Câmara, foi eleito vice-prefeito de Petrópolis na década de 70 e, infelizmente, na festa de comemoração da eleição e tudo, ele teve um ataque cardíaco fulminante e faleceu. Não chegou a assumir a vice-prefeitura de Petrópolis. Então, eu sempre tive, talvez por lado dos meus avós, o presidente da Associação Comercial de Petrópolis foi meu bisavô, então já tem um DNA também com comércio, por parte da minha mãe. Mas aos 30 anos eu soube que o meu pai biológico não era o meu pai. E soube também, então hoje eu tenho 10 irmãos e sou filho único. Porque do mesmo pai da mesma mãe eu sou o único. Então, pelo lado do meu pai, eu tenho 5 irmãs e pro lado da minha mãe eu tenho uma irmã e 3 irmãos. Então, mas convivi com todos, principalmente com os meus irmãos que cresceram junto comigo. Fui surfista, joguei muito, gostava muito de jogar futebol. Galo de Ipanema. Nem tanto, mas eu gostava mais de futebol. Meus irmãos sempre gostaram mais de praia, eu sempre gostei mais de futebol, de vôlei. E do futebol aqui? Fluminense ou Flamengo? Fluminense. Sou tricolor, Fortaleza, Fluminense. Tudo bem. Três cores aqui lá. São 3 cores aqui lá. Azul, o microfone azul. Perfeito. Aí quer dizer que é Fluminense, você tem mais 10 irmãos, é isso? Isso. Tem mais 10 irmãos, né? Que legal, história muito, muito interessante. Deputado, tem um ponto interessante que eu estava assistindo essa semana, que é o trabalho que vocês estão fazendo no combate à fome dentro do sistema SESC-SENAC com o Mesa Brasil. E a gente está vendo um momento pós-pandemia que assim, ainda a gente não se recuperou. Economicamente a gente está sentindo os impactos e a gente está vendo que depois disso o gap, né, entre pobres e ricos aumentou, principalmente na região mais pobre. No estado do Ceará tem quase metade da população vivendo com assistência federal e estadual.
Qual a importância desse processo do Mesa Brasil e desse trabalho que vocês estão fazendo com alimentos, com a compra de alimentos diretamente? Assim, eu queria entender um pouco mais, porque isso tem uma ligação muito específica no combate à pobreza. Como é que chegou essa ideia? Eu acho que sim, é uma coisa que está impactando muito a população cearense. Mas eu queria saber também, além, pegando aqui um gancho do Igor, pegando o gancho, que eu gosto de pegar esses ganchinhos aí importantes, é que vocês têm um trabalho agora de compra com a agricultura familiar, né? As cooperativas, né? Que eu acho importantíssimo, porque esse pessoal muitas vezes não tem para quem vender. O agricultor familiar às vezes sofre isso, sabe? Ele sofre isso. Às vezes ele só tem um comprador. Quando aparece mais um comprador, isso aí ajuda, diversifica e motiva ao homem ficar no campo, né? Evitar êxodo rural, por exemplo, uma coisa que é importante a gente colocar aqui, né? Evita o êxodo rural, por exemplo. Então, quando eu vi essa matéria, eu ouvi falar de um montante de 26 milhões, né? Que vocês estão aportando esse recurso para fazer essas compras, sabe, Igor? E eu achei isso maravilhoso. É um volume que eu acredito assim que eu não tenho visto, né? Falar, né, no volume desse tamanho para compra direta da agricultura familiar. Aí eu queria que você também desse aí uma palavrinha sobre esse assunto desse projeto e do projeto que eu gosto também, que é o Baião Social, né? Tem a ver com comida, eu gosto muito, então Baião Social é legal. Você tem gente que gosta um pouquinho, já. Eu acho que você gosta um pouquinho. Eu também gosto. Eu também gosto. Somos dois. Mas deixa eu colocar. Primeiro, eu assumi, como eu falei no início, eram duas federações. Então, nós juntamos e ficamos uma federação. E no primeiro mandato, eu assumi só a Federação do Comércio. O presidente da Federação Varejista, à época, o João Luiz Ramalho, continuou na presidência do Conselho do SESC. E o Zé Leite Martins continuou na presidência do SENAC no primeiro mandato. Só em 2001, nós fizemos a gestão plena do sistema e iniciamos esse processo de gestão. Na época, o então senador Lúcio Alcântara era relator da lei do Bom Samaritano. E o diretor do SESC São Paulo, Danilo, veio aqui conversar com ele sobre o relatório dessa lei, porque em São Paulo já existia o Mesa São Paulo, e eles faziam doação de alimentos, mas o que acontece hoje? Você doa o alimento, a pessoa pega aquele alimento e passa mal ou alguma coisa, então você tem um problema. Tem uma responsabilidade. E tem uma responsabilidade em cima disso. Então isso inibia muito a doação de alimentos e a doação desses projetos. E na época o Lúcio me chamou, o senador me chamou e pediu para me participar do almoço com o Danilo para me explicar como é que era o programa e mostrando, esse é um programa legal para você botar aqui no Ceará. E eu falei, olha, eu não assumi o SESC ainda, mas eu me comprometo de que assim que assumir, nós vamos iniciar um programa aqui. Então, quando eu assumi a presença do SESC, eu deleguei a uma comitiva que fosse a São Paulo conhecer esse projeto e trazer. O pessoal voltou de São Paulo, chegou aqui no Ceará e falou, olha, aqui no Ceará não vai dar certo, não. Por quê? Mas porque lá eles usam as indústrias de salsicha, que sai um pouquinho da fabricação, bota, e aqui a gente não tem, como é que ele vai pegar a doação? Cheguei, não, nós somos cearenses, a gente tem que ter criatividade, buscar criatividade. E fui atrás do cartunista Mino, e aí criamos o Amigos do Prato, que a ideia era que a gente começasse a fazer ações em cima de amigos e pudesse crescer. E depois começamos com Amigos do Prato, e quando chegamos na primeira tonelada de alimento, nós vibramos, mas aí conseguimos, o Neto de São Luís nos auxiliou, foi o primeiro supermercado que entrou na doação, depois entramos os outros. Hoje todos os supermercados praticamente são doadores do Mesa. Hoje, ano passado, nós conseguimos a marca de mais de 4.000 toneladas de alimentos doados. Então, é um programa que já vem... E, principalmente, esse programa, nós não damos alimento à pessoa. O que acontece? Nós identificamos instituições que já têm refeitório e fornecem alimentação para a creche, para os idosos que participam daquela atividade social. Estão na atividade. Elas já estão na atividade social, mas o custo da alimentação para manter aquela atividade é caro. Sim. Na hora que você doa o alimento, você está liberando o caixa delas para eles poderem fazer mais ação. Perfeito. E jogar em outra ação. Então, além da alimentação que você dá maior suporte a essas associações comunitárias, essas associações, essas entidades, a prestarem esse serviço. Elas podem se organizar mais na gestão, inclusive, né? Na gestão e outros pontos. Então, daí, quando o Lula assume o primeiro mandato, ele lança o programa o Fome Zero,
E aí o SESC, o Senac Nacional, pegam o São Paulo, o Ceará, Rio de Janeiro tinha um banco de alimentos, e unificam esse programa e fazem o Mesa Brasil. E hoje, os 27 SESCs no Brasil inteiro têm o programa Mesa Brasil iniciado. O que ficou do Fome Zero do primeiro programa do Lula, do primeiro governo do presidente Lula, foi o Mesa Brasil. Mas é um programa hoje que todo o Brasil, alguns mais, outros menos, uns com mais eficiência, outros menos, mas em todo o Brasil esse sistema funciona. Além de dar o alimento, nós fazemos também capacitação dessas associações. Curso de merendeira, programa Alimento Seguro, algumas outras oficinas para que você possa manusear melhor esse alimento. E, ao longo do tempo, nós vimos buscando fazer, e com a unificação do sistema, e cada vez mais buscando fazer, que foi justamente, nós fizemos em 2016, 2017, contratamos uma consultoria para que a gente pudesse pegar na gestão do sistema FEComércio e fizéssemos uma superintendência unificando a parte meio. Para que eu teria no SESC um departamento humano, no Senac outro? Mesma coisa, né? Infraestrutura num, infraestrutura no outro. Assessoria jurídica num, assessoria jurídica no outro. Então, vamos pegar do que a gente faz nas nossas empresas. Vamos pegar um centro de serviço, o que é meio, nós vamos centralizar as atividades, e o que for ação finalística, a gente mantém as diretorias com as finalísticas. Com isso a gente economiza e podemos ter maior atendimento na população. Otimizaram os recursos de pessoal, tudo, né? E aí criamos esse processo, que foi justamente o que, quando eu saí para ser interventor no Rio, deveria ter dado continuidade, e não deu. No meu retorno, nós reorganizamos e estamos avançando. Isso nos propiciou fazer com que as atividades do SESC e do Senac pudessem ser cada vez mais complementares entre si e não combatendo. Convergentes, né? Elas ficaram complementares. Né? Isso. Então, nós começamos a agir dessa forma. Então, pegamos alguns programas como Mesa, e o Senac nós temos um programa de gratuidade, que é fundamental para que as pessoas possam ter oficinas, ter primeiro emprego e fazer tanto ir trabalhar na iniciativa privada, mas também serem empreendedores. Você pode criar uma confecção, perfeito, pode fazer uma loja de salgado. Hoje você pode fazer bolo e vender para fora. Então, você, através do conhecimento, da formação, eu costumo dizer que o conhecimento é uma coisa que ninguém tira. Valeu. Nós podemos ter dinheiro hoje e não ter amanhã. Nós podemos ter saúde hoje e não ter amanhã. Mas o conhecimento que você teve ao longo da vida, o conhecimento, esse ninguém tira. É seu e é nato. Então, você dar às pessoas a oportunidade de ter o conhecimento, de ter isso, é fantástico. Sim, na transformação dessas pessoas. Então, nós pegamos essas associações. Então, uma associação que cuida de crianças. Tem os pais das crianças que estão naquela associação, que estão desempregados. Por que não dar o curso para esses pais? Sim. Por que não capacitar melhor essas associações? E lançamos, ano passado, o desenvolvimento social SESC-Senac, buscando integrar essas ações. Mas aí também identificamos que muitas instituições que recebiam Mesa, para receber o Mesa, ela tem que ter alguns critérios. Mas nós temos uma gama de associações comunitárias que não tem organização nenhuma. Isso é um problema. Bases. Então, lançamos aí o Baião. O Baião Social é justamente para buscar fazer o quê? Capacitar essas associações, classificar essas associações e preparar elas para que elas possam se organizar e participar de editais de creche, editais de governo estadual, de governo federal, que o sistema possa fazer com isso, porque essas associações são a base social lá na comunidade, onde o poder público muitas vezes não entra. O braço não chega do poder público. Não chega. E às vezes não está entrando nem o privado, dependendo da situação de segurança. muitas vezes nem o privado, e muitas vezes são territórios. Então, se você não tiver uma visão de ocupação desses espaços, não tem. Ontem eu tive o prazer de estar ao lado do governador Eumano, lançando Zona Viva, Zona Social, lá no Janguru Sul. É um projeto extremamente bacana, num condomínio, um projeto Minha Casa Minha Vida, que foi feito, e nós estamos lá em parceria com o SESC, com o Senac, levando cultura, levando educação, o governo pegando o Estado, botando a brinquedoteca, através da Secretaria de Proteção Social, que a Onélia está à frente dessa secretaria hoje. Então, esses espaços precisam ser preservados e ocupados.
e você ouvir um depoimento de uma criança, devia ter uns 7 anos de idade, agradecendo, dizendo, eu estou aqui direto brincando, porque se não fosse isso, eu poderia estar trocando tiro ou brigando com coisa... Fazendo aviãozinho, outras coisas. Então, essa sensibilidade de você poder chegar e levar o serviço público, isso só se faz através de políticas. Então, se discute muito, e quando a gente bota hoje a percepção, eu não me considero político, eu me considero um empresário que hoje está na política. Então, eu tenho buscado não mudar as minhas raízes, as minhas origens e o meu pensamento. E tenho buscado fazer com que a experiência da gestão do sistema e essas gestões possam nos auxiliar em apoiar projetos sociais e projetos de políticas nessa direção e nesse sentido. Sem perder de vista que nós temos que também defender a livre iniciativa, defender a família e outros valores que eu acho que são fundamentais. E aí eu acho que é um ponto interessante, deputado, é que mostra que você não precisa ter um mandato para fazer política. Acho que quando você quer fazer um trabalho, seja de social, econômico, da sua defesa, dos seus pontos de vista, você precisa montar o seu espaço, ter sua voz, ter uma visão clara. Eu acho que é isso que a federação está fazendo hoje, eu acho que isso é importante. Todo esse trabalho que envolve isso, não necessariamente você está no mandato hoje, mas começou muito antes. Acho que a visão do mandato ele chega para complementar isso e também abre mais horizontes para que você tenha uma capacidade maior de articulação. Claro, ninguém vai negar isso, mas eu acho que esse trabalho é fundamental. E você tocou num ponto fundamental, porque o que acontece? Todos nós fazemos política todos os dias e todas as horas. O que se fez foi que nós passamos por uma mudança dentro do nosso país com relação às formações políticas partidárias. Nós somos por multipartidarismo. Quantos partidos tem hoje? Quem pode me dizer? Nem eu, que estou no meio da política, eu lhe digo hoje todos os partidos que existem. Mas quantos estão querendo ser feitos, né? E mais quantos querendo se fazer. Então, mas há uma mudança, e nós estamos caminhando numa mudança. A cláusula de barreira já vai fazer reflexo, inclusive, na eleição do próximo ano. Você veja que Fortaleza, há uma prática de vamos formar um partido para eleger um vereador com 2.000 votos. Então, e aí você vai fazer 2 podendo entrar na sobra. Então, hoje, você só vai poder se eleger se você atingir o coeficiente de pelo menos 20% dos votos para o coeficiente. Então, se você não atingir, você não entra na sobra. Isso tem feito com que alguns partidos nanicos, que não possuem fundo eleitoral, não possuem tempo de televisão, eles comecem a se aglutinarem e passarem a estar juntos. Esse processo não é tão rápido, porque você tem eleições a cada 2 anos. Então, com as eleições, isso vai amadurecendo. Mas a formação de blocos, a formação de ações, vai fazer, ao meu modo de ver, a identificação, e eu tenho buscado fazer isso dentro do PSD, junto com a direção, tanto aqui quanto a nível nacional. Por quê? Porque qual é a linha do seu partido, qual é a política do seu partido? Hoje você tem um time de futebol, você perguntou qual é o time que eu torço. Qual é o seu partido? E o partido diz o quê? Qual a visão do partido? Qual é a visão do partido? Exatamente. O que o seu partido está fazendo e qual é a atuação do seu partido no... Então, quando você tem muitos partidos, a pessoa, não, mas eu não voto em partido, eu voto em pessoas. Beleza, mas a pessoa não pode fazer só. Se ela não tiver, e eu digo isso porque hoje em Brasília eu passo a entender muito melhor o corpo. Hoje o PSD são 43 deputados federais, tem uma estrutura de liderança, de apoio da bancada. A bancada, você chega num partido que tem só você não tem condição de participar de todas as comissões e acompanhar. Cabe aos partidos fazerem essa junção e fazerem essa coordenação de ações. E você, em alguns setores, em alguns momentos, você não pode apresentar nem emenda como deputado sozinho. Se não tiver a bancada. Se não tiver a bancada, se não tiver o partido. E aí o mais interessante, deputado, é que com essa aglutinação, a tendência é que se aglutinem por pensamento. Sim. Porque senão você não consegue juntar todo mundo numa mesa para conversar. Sem dúvida. E o PSD, nesse ponto, eu acho que tem uma grande vantagem. Por quê? Porque é um partido de centro,
mas que tem uma visão social e tem uma visão também, e eu particularmente tenho essa visão, de que você não pode menosprezar ou desprezar as políticas compensatórias ou como Bolsa Famílias e outras, transitórias para você dar oportunidade às pessoas, mas dando a elas a válvula de escape para sair disso, levando formação profissional, levando outras ações, sem perder de vista de que o Estado tem que ser bem gerido também. Mas você não pode só pensar no mercado sem pensar na visão social. E nem pode ser tão só olhando a visão social se não tiver mercado e não tiver quem financie isso. Aí que entra o centro. Que não é nem a esquerda nem a direita lá. Aí é que está o centro, para você poder justamente fazer. Nós estamos hoje na base do governo Lula, nós fazemos um bloco na Câmara Federal, nós fazemos parte de um bloco, junto ao PSD, o Podemos, o Republicanos e o MDB. São partidos que têm correntes de pensamento parecidas, são de centro, então nós formamos um bloco. E dentro do nosso bloco, e dentro do partido, principalmente dentro do PSD, quando nós participamos do Colégio de Líderes, discutimos pautas, e veio projetos como, por exemplo, o arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal entrou no Congresso de um jeito. Nós sentamos e mostramos, nós defendemos o arcabouço fiscal desde que tenha, sim, responsabilização para o agente público, tenha, sim, limite de gastos e tenha, sim, projeto de investimento. Então, satisfeitas esses pontos, o texto mudando para esses pontos, nós demos os votos para a vitória. Da mesma forma na reforma tributária. Qual é o nosso pensamento com relação? Embora eu diria aqui que a reforma tributária foi um projeto muito mais do parlamento do que do executivo. É um projeto que já vinha sendo discutido dentro do Congresso há muitos anos. Passou governos de esquerda, de direita, de centro. Essa conversa, né? Faz tempo, né? E realmente, eu posso dizer isso tranquilamente, é óbvio que o governo participou e acompanhou o processo, mas foi uma vitória do parlamento. Então, o presidente Arthur Lira tem botado isso de uma forma muito correta. Existem projetos que são projetos do governo. E existem projetos que são do Estado, são projetos de Estado. A reforma tributária, o arcabouço fiscal, são uma reforma de Estado. Vão servir para o governo A, B, de direita, de esquerda, de centro. Vai servir para todos os governos. É para o país. Agora, a reformulação de ministérios e ação de ministérios. Aí é um projeto de governo, porque é o atual governo que foi eleito para isso, quer administrar dessa forma. Então, ele vai discutir isso com o Congresso, mas é um projeto de governo. Perfeito. Então, essa separação é importante que a gente faça. Até que a questão também, deixa eu só voltar um pouquinho, eu estou interrompendo ele direto. Eu não lhe respondi. Deixa eu lhe responder, Zé. Aí, decorreu isso, essa questão do Mesa Brasil que eu expliquei todo. Fala do PAT também, aproveita para falar do PAT que você está batalhando com isso. Vou chegar já na discussão do PAT. Aí vamos lá. Eu não vou esquecer do que você me perguntou com relação aos produtores da agricultura familiar. Junto com isso, nós sempre tivemos também os restaurantes dos comerciários. E aqui nós inovamos. O Shopping Center, quando o Rio Mar se instalou em Fortaleza, nos chamou e nós fizemos uma parceria com o Rio Mar e nós temos um restaurante no Rio Mar, Papicu, e já no projeto do Rio, que foi adaptado, mas está lá, interno no Papicu, quem entra no shopping não vê, mas os comerciários do Rio Mar Papicu podem almoçar nesse restaurante do Sesc com preço de alimentação na faixa de 20, 22, 23 reais o quilo. Que não tem nenhum para o comerciário trabalhar. E no Rio Mar, quando foram fazer o projeto do Rio Mar, quem já desenhou o espaço do restaurante já fomos nós em parceria com eles. E nós temos também. Então nós ampliamos. Nós tínhamos algo em torno de 2.000 refeições quando eu assumi o Sesc. Hoje nós estamos com mais de 12.000 refeições dia. E desde que a gente assumiu, eu já tinha uma preocupação com relação a compras e o manuseio desses alimentos. Então, principalmente nós temos produtos que são perecíveis e não perecíveis. E os produtos sazonais, hortifrutis. Por exemplo, para você fazer uma licitação para uma quantidade de alimentos dessa, então, no primeiro momento, nós trabalhávamos com a tabela da Ceasa e comprávamos com desconto da tabela da Ceasa. Mas eu sempre buscava ver e tentava fazer de que forma, eu quero comprar lá do produtor. Por que eu não compro direto do produtor? Então, já existiam vários programas e nós
Já tira o atravessador dessa história. Tira o atravessador. Já faço Nós mandamos delegação para a Conab em Brasília, fomos discutir com a Conab, fomos discutir com outros parceiros, buscando outros parceiros. Mas aí o Eudes Xavier também nos ajudou. Eudes, vamos tentar a cooperativa. Não. E aí firmamos um compromisso com as cooperativas. As cooperativas já existiam uma organização com o secretário Moisés da Secretaria Deixa eu só te interromper nesse momento agora. Essa questão da cooperativa, você tem tido dificuldade em achar cooperativas assim mais organizadas? Nenhuma. Nada? Nenhuma. Nós estamos organizando... Está desenvolvendo isso no Ceará, né? Essa cooperativa está desenvolvendo, coisa que lá no Sul já é mais forte, né? O cooperativismo está crescendo muito, principalmente nesse segmento. Eu acho que esse programa nosso deverá alavancar ainda mais esse processo. Sem dúvida. Até porque ele não morre conosco, ele nasce conosco. Então, a organização dessas cooperativas estão sendo feitas, nós estamos fazendo um credenciamento no SESC das cooperativas, com preços justos, com preços tabelados, buscando fazer. Ontem, inclusive, eu conversava com o Tim Gomes, que assumiu a SEASA, para a gente também buscar ampliar essas ações dentro da SEASA, com outras parcerias dentro da SEASA. E aí nós pegamos o seguinte, tudo que nós compramos, nós vamos comprar prioritariamente da agricultura familiar e comprar direto do produtor. Então, estamos fazendo isso, o programa tem sido um sucesso. Nós estamos com cooperativa de peixe lá de Itauá, que está vendendo tilápia para cá, polpas de fruta e várias outras ações. Já estive conversando com o Novaes, nós temos uma câmara de supermercados para que a gente possa avançar nesse programa. Vou conversar com o Taene da Brasel, com o pessoal da Brasel, para que a gente possa avançar e criar redes de compra para os bares e restaurantes, para os hotéis, para que a gente possa começar a fomentar essas compras e direcionar essas compras para essa agricultura familiar. E com isso profissionaliza mais ainda a agricultura familiar, né? Porque o pessoal vai pegando mais assim... Profissionaliza, você cria, porque muitas vezes até o supermercado para comprar, às vezes é difícil, porque ele não tem escala. Não tem escala, exato. E não tem a sequência de... Não tem nem a linha de trabalho para como é que vai chegar lá. Não tem a linha de trabalho. Porque vai ter uma ruptura no recebimento, o cara não pode receber naquele momento, precisa receber aquele produto. E não pode faltar na prateleira. Perfeito, exatamente. Então, isso começa, eu acho que nós estamos iniciando um novo curso dentro disso. Uma reforma. É uma reforma pelo próprio privado. Pelo próprio privado. E esse é o ponto. E esse é o ponto que eu queria abordar aqui. Eu acho que... E a gente falou assim... Aqui, aí, gente, eu queria dizer para vocês que o Corecast é apolítico, mas a gente recebe políticos aqui, não importa qual é a linha. Mas o mais interessante é que quando a gente acompanha a política econômica do Brasil, deputado, de uma maneira geral, a gente está vindo de reformas. Acho que desde o final do governo Dilma, passando por Temer, Bolsonaro, Lula, o Brasil viu uma mini reforma eleitoral, a gente viu a reforma previdenciária, a gente já assistiu, estamos assistindo agora a reforma tributária. Sim. E eu acho que o que é o grande mote de uma nação desenvolvida hoje é que ela não para de fazer reformas. Sempre tem alguma coisa que tem que ser reformista, né? E a gente está trabalhando, a gente está chegando aqui perto do nosso horário, mas um ponto que a gente não poderia deixar de abordar é a reforma tributária, que eu vejo que você está trabalhando muito em cima disso. Eu queria que o seu pensamento, essa reforma é boa para o Brasil? É boa para o comércio? É boa para o Ceará? Olha, eu não tenho dúvida que essa reforma ela não é boa, não. Eu diria que ela é excelente. Não tenho dúvida também que precisa do que eu tenho chamado daquela sintonia fina de ajustes que vão ser feitos, eu não tenho medo de dizer isso, ao longo do tempo. Hoje há um desconhecimento muito grande do que foi realmente aprovado na reforma. Mas alguns pontos são fundamentais para você ter. E você, primeiro, a não cumulatividade do imposto. O imposto que você pagou no início da cadeia, ele vai ser compensado em toda a cadeia e você não vai aumentar. Eu acredito que você vai trazer diminuição de preço. Nós, eu digo nós porque eu me incluo, que eu sou do setor do serviço, estamos muito assustados com a possibilidade do aumento da carga do setor de serviço. Alguns setores poderão aumentar, sim, isso é fato, mas outros não. E como esse imposto ele perpassa pela cadeia, mesmo o setor de serviço, ao vender serviço para qualquer outra atividade comercial que não seja atividade finalística, o imposto que ele está vendendo vai ser abatido da cadeia do comprador. Então, o comprador vai anular esse imposto.
Na ponta dele, no serviço. Na ponta dele. Que ele vai usar o serviço como insumo dele. Não entra só como despesa, ele entra como insumo de imposto para a cadeia dele. Esse cálculo, inclusive eu pediria ajuda de vocês aqui, porque eu acho que agora nós vamos entrar no momento de fazer as projeções dessas ações do que vão ser feitas. Então, a partir desse momento, porque nós não temos que ver isoladamente o setor. Agora, é óbvio, tanto que nós conseguimos para setores de bares, hotéis, restaurantes, que são setores finais, quem vai consumir é o consumidor final, na ponta. Ele vai pagar aquilo ali, não vai ter aonde se creditar daquilo. Ali tem que ter um imposto diferenciado. E aí foram classificados para uma área especial, aonde vão se... Acho que entrou cultura também, né, deputado? Também entrou cultura, shows, né? Parques temáticos e culturas, que entrou dentro desse regime. E educação, saúde, os serviços na área de educação e saúde também entraram com 60% da alíquota. Então já vão pagar menos do que a alíquota, que deverá ser uma alíquota única para todos os setores. Que a gente ainda não tem. Que nós não temos ainda. A alíquota dual. Uma para os impostos federais e outra para os impostos estaduais e municipais. Se falam que a projeção dessa alíquota seria de 25%, podendo chegar a 30%. Mas tem outro ponto que foi aprovado, que pouca gente tem colocado, de que não poderá aumentar a carga. E havendo aumento da arrecadação, esse aumento da arrecadação ele tem que ser gerado para diminuição da taxa. Então, ao longo do tempo, conseguindo se ampliar a base tributária, você vai conseguir, aumentando a arrecadação do Estado, fazer com que o Estado vá diminuindo esse imposto. Isso é excelente a sua explicação, porque os nossos amigos tributaristas, tanto os contadores também, como os economistas, como o pessoal do direito, está muito preocupado. Muito preocupado mesmo com essa área. Então, essa tua explicação é maravilhosa. E eu acho que tem dois pontos aí que são fundamentais a gente falar aqui. Primeiro, tem um prazo de transição. Sim. As pessoas às vezes acham o seguinte, vai virar o ano, eu pagava 6 de imposto, 7, vou pagar 30. Não é assim. Não é assim, porque aí você realmente teria um efeito absurdo. E o outro ponto não é loucura, o IVA dual não é loucura. Se eu não me engano, o Canadá usa IVA dual, você já tem alguns países europeus que usam IVA dual. Então a gente está entrando em um sistema que já existe em outros países do mundo, porque o grande problema é a gente criar jabuticaba, né? E a gente não criou a jabuticaba. Não. Nesse ponto, é aquilo que eu falo, esse projeto vem sendo discutido no Congresso há muitos anos. Então tem muitos deputados que têm se debruçado nisso, viajado, conhecido o projeto em outros países, como você colocou. Nós não estamos aqui trazendo uma inovação tributária para o Brasil. Nós estamos trazendo o país para o que existe de tributação no mundo. Nós vamos nos igualar aos impostos que existem no mundo. Então, isso vai fazer com que nós tenhamos mais competitividade. Eu não tenho dúvida. Assim nós esperamos com muita ansiedade que isso aconteça realmente, viu? Porque, deputado, esse tempo muito elevado, às vezes também dá um certo medo. Mas não vai ser tão elevado não, né, deputado? A transição disso. A princípio, o imposto começa a valer em 2026, parcialmente, ele vai concomitantemente, vai iniciar com a alíquota baixa, só para ver justamente o impacto do imposto na cadeia. Então, ele começa de 26 até 32. Então, só em 32 é que você vai acabar com o regime e passar para um outro regime pleno. Vamos conviver com dois regimes durante um tempo, não é isso? Durante um tempo de transição. E o que isso não onera não, deputado? Será que não onera o pessoal? Quando a gente vai com os não, dois... porque quando você vai... Se você vai começar com a alíquota de 1% aqui, você vai diminuir a alíquota do outro lá. E aí você vai diminuindo ao longo do tempo até zerar a de um e ficar só com o outro. O que deve ser aprovado no Senado? Inclusive, estive conversando com o senador Efraim, participei de um evento em São Paulo agora, do setor de serviço, da Frente Parlamentar Empresarial, com o Instituto Unidos pelo Brasil. E o senador Efraim, eu faço parte da Frente do Comércio e Serviço, onde o senador Efraim também faz parte da frente, e é um dos coordenadores do grupo de trabalho no Senado. E deve sair com uma taxa máxima. Então,
tudo indica. Limite, né? Tá, tem um limite lá, dali não passa. Dali não passa, dali para baixo. Entendi. E poderá dar aos estados o poder de cada estado baixar a sua alíquota. Porque eu sou favorável que o estado do Ceará quer fazer uma alíquota menor, ele faz. É, isso. Mas ele não pode aumentar. A alíquota tem que ser máxima para todos. Então, esses pontos, agora, porque tem segmentos que tem cadeia pequena, o Simples está mantido. Vai ser mantido o Simples. Além de manter o Simples agora vai passar a ter crédito. Que não tinha. Que não tinha. Então, eu acho que, no geral, a reforma é fundamental. Nós temos um contencioso tributário de mais de 1 trilhão. É um absurdo contencioso. Quando a gente pega os dados, e isso é interessante, deputado, na OCDE, a média do contencioso é 0,28% do PIB, para a gente falar números aqui. No Brasil, se a gente juntar o contencioso mais o judicial, chega a 78% do PIB brasileiro. O que é um absurdo. É um absurdo. O que se vê que esse litígio todo, e quanto as empresas gastam e perdem recursos, porque hoje não existe competitividade entre empresas. Essa é a palavra. A competitividade que tem hoje é de quem tem o melhor planejamento tributário, quem tem mais acesso à informação. Então, aquela pessoa que é um excelente fazedor de bolo, ele tem que saber como é que tributa e que faz, porque a complicação e a parafernália que nós temos tributária não permite. Aí vai um fiscal e analisa de um jeito, vai outro e dá um alto do outro. Esse é o problema sério. Então, só em acabar com isso e você poder empreender e fazer o seu negócio sabendo quanto você vai pagar... Já é bom demais. Se só isso acontecesse, já estaria de bom tamanho. Com certeza. Sem dúvida alguma. Bom, a gente está chegando aqui nos nossos Eu tenho uma coisa para falar. Horários. Tem 2 minutos. 2 minutos. 2 minutos. Deputado Gastão, tem uma pergunta que o pessoal fala assim, o que é a vida? Deixa eu falar isso, vamos finalizar, né? Então vamos falar sobre um assunto mais leve. Apesar de todas as boas notícias que nos trouxe aqui agora, mas uma coisa mais leve. O pessoal pergunta assim, o que é a vida? Mas como você é o carioca mais cearense que eu conheço, tá certo? Eu queria perguntar para você, o que é o Ceará para você? O que seria o Ceará para você? Não é geograficamente, não é pergunta é boa, essa eu não esperava não. Essa eu não esperava não. Perguntas inéditas desse podcast. Porque é o carioca mais cearense que eu conheço. Então, o que é o Ceará para você? O que é o Ceará? É uma coisa que transcende a geografia, a economia. O que significa o Ceará para você? Porque você é tão apaixonado pelo Ceará, você vai lá pro Rio, mas não tem jeito, volta para cá. Você foi para volta para cá, né? Essas idas e vindas assim, tem alguma coisa que te atrai demais, isso está na tua alma. Eu queria que você falasse com a alma. O que é Ceará para você? Olha, o Ceará para mim sempre foi uma terra de um povo extremamente acolhedor, amigo, sincero. Você andar no interior do Ceará, eu tive a oportunidade de poder sentar numa mesa com o Patativa do Assaré. Ainda peguei o Patativa vivo e hoje acompanhar a família, o memorial do Patativa, você acompanhar os sertanejos, você acompanhar a diversidade que existe no Ceará todo. Mas, acima de tudo, um povo que, apesar das dificuldades do clima e de tudo, são um povo extremamente trabalhador, criativo e alegre. O Ceará, acima de tudo, é um estado alegre. O melhor do Ceará é o cearense? É o cearense. O melhor do Ceará é o cearense. É verdade, perfeito. Que bom. Agora eu vou perguntar a minha última pergunta. Agora pergunta pra gente encerrar aqui. Fique à vontade. Sim ou não, o que você acha? O Brasil está rumando para um parlamentarismo? Do futuro? Não hoje, mas no futuro? Olha, eu diria que hoje nós vivemos quase num semi-presidencialismo, semi-parlamentarismo. Então uma coisa está chegando lá. Estamos mais ou menos isso. Hoje existe. Agora, para isso, nós temos que ter partidos fortes. Cada vez mais nós vamos ter que ter uma identidade partidária e cada vez mais é importante, além de você escolher seus candidatos, as pessoas, não tenho dúvida disso, mas você conhecer os partidos e fazer também. É importante você ter uma militância partidária e acompanhar. Porque se você não organizar e não fortalecer os partidos, nós não teremos uma política cada vez mais forte. É isso mesmo. Deputado Luiz Gastão, muito obrigado pela sua visita. Agradeço demais. Esse papo foi um papo que muita gente vai assistir, vai perguntar nos próximos programas e fica o convite para as próximas oportunidades. Estarei sempre à disposição, sempre bom rever amigos e estar aqui com vocês. Muito obrigado, gente. A gente está encerrando mais um episódio do nosso Corecast, o podcast do Corecon Ceará. Tchau, tchau.